que essa busca, né, de se reencontrar pela maternidade não é tão simples assim. Então você tem que olhar, né? Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, por aqui tudo bem, graças a Deus. Trazendo mais um vídeo pro canal. E no vídeo de hoje eu quero bater um papo com você que é mãe, que pode estar passando pelo mesmo processo que eu passei, que é a perca de identidade após a maternidade, né? Se você não conhece o nosso canal, já se inscreve aqui no nosso canal, já deixa aquele like, compartilha, comenta, né? Só assim o YouTube vai entender que você tá gostando dos nossos vídeos e vai repassar para mais pessoas. Bora lá então, bater aquele papinho? Vem comigo, meus amores, vamos lá. Por que ocorre essa perca de identidade? Porque as mães acabam se perdendo, né? Não sabem mais quem elas são. Porque o que acontece? Aqui em casa não foi diferente, né, do que a grande maioria das mães passa. Com a chegada do Isaac, eu passei a viver pro meu filho. Então já não vive mais a Van, vive a mãe do Isaac, né? Então tudo é para ele, toda a prioridade é para ele, né? A gente tem as outras coisas para fazer em casa, né, que é cuidar da comida, cuidar da casa, do lar, do esposo. E a gente vai deixando a gente lá, né? A gente é a última prioridade lá da lista, né? A gente nem é a prioridade. Aquilo, se der tempo, faz. Se não der, tá tudo bem, né? Não é assim? E a gente vai levando realmente, né? Por um bom tempo. Já que tá com 1 ano e 8 meses, né? E eu fui me perdendo. Por mais que no comecinho ali eu tentava, não, eu vou tentar cuidar de mim, eu vou tentar ter um tempo pra mim, eu vou tentar não abrir mão disso, eu vou tentar. Fui tentando, mas só que você vai vendo que conforme vai passando o tempo, você vai abrindo mão dessas coisas, você vai falando não, 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 e esse não é pra gente, a gente começa a falar não pra gente mesmo. Não, você não vai realizar seus sonhos, você não vai ter tempo pra você. Sabe uma coisa que aconteceu comigo? Por exemplo, toda a minha atenção era voltada pro Isaac. Comer. Se desse tempo, eu comia. Se não desse tempo, tava tudo bem, tava tudo certo. Principalmente quando foi no começo, né? Que é aquela doideira. E eu perdi muito tempo, muito peso. A amamentação já faz a gente emagrecer. E eu acabei perdendo peso porque não estava se alimentando da forma correta, né? E aí eu comecei a olhar no espelho, não gostar do que eu tava vendo. E eu falo que a perca de identidade, ela traz pra gente também, né? A mulher, uma depressão pós-parto, né? Eu acredito que também seja já aí o comecinho de uma depressão pós-parto e uma depressão também na maternidade, porque às vezes ocorre um pouco mais pra frente, porque como eu falei pra vocês, a gente acaba abrindo mão de muitas coisas, né? A gente olha pro nosso parceiro, né, quem é casado e fala, nossa, ele pode ir, ele pode vir. A gente não, a gente para pra pensar, se eu for para um lugar, a gente para pra pensar se aquele lugar é adequado pro nosso bebê. Mas aí a gente tem que ver se vai dar para poder ir, porque a gente vai ter que levar ele, nosso parceiro não. Ele tem esse acesso livre, ele vai e vem a hora que ele quer, então a gente passa a invejar aquilo. São tantas coisinhas, são tão pequenininhas, a gente passa a ver que a gente, por mais que é casada, por mais que às vezes tenha uma rede de apoio, a maternidade traz pra gente aquela solidão, então a gente se vê sozinha ali. E a gente, olha, são tantas coisinhas pequenininhas que a gente vai perdendo a nossa identidade, mas eu acho que o foco maior, né, que faz a gente perder a nossa identidade é viver 100% pro nosso filho. Quando a gente começa a viver pro nosso filho, então a gente deixa de viver a nossa vida e viver a vida do nosso filho. Como eu falei para vocês, você não vai mais nos lugares se ele não cabe. Você não vai fazer tal coisa se aquilo vai afetar o seu filho. Você deixa de comprar coisas para você porque você vai comprar para o seu filho. Você deixa de viver sonhos porque talvez não cabe mais dentro da sua realidade. E aí você vai se perdendo, né? Vai se colocando no finalista, como eu falei, se der para tomar um banho, você toma, se der para pentear o cabelo, você penteia, e você começa a olhar no espelho e não gostar daquilo que você vê, e você vai se perdendo aos poucos, né? E eu cheguei nesse ponto de olhar pro espelho e me perguntar quem eu sou, quem é a Vanessa, sabe? Eu não me conhecia mais, eu deixei de fazer muitas coisas que eu gostava por conta da maternidade, né? E aí, com o tempo, eu fui voltando, né? Hoje tô colocando as coisas em ordem, mas eu tô tentando me reencontrar. Na verdade, eu até posso falar para vocês que eu tenho me reencontrado já, mas eu costumo falar que é um processo que se você acabar deslizando assim, possa ser que você caia de novo, entendeu? Eu acho que essa busca, né, de se reencontrar pela maternidade não é tão simples assim. Então você tem que olhar, né, para dentro do cenário que você tá vivendo da maternidade, gente. E é muito complicado para falar de maternidade também hoje, porque assim, quando a gente trata desse assunto da perca de identidade, aí você pode ver que as mulheres elas vão começar a falar:
que elas estão cansadas, que elas estão exaustas, que elas estão tristes, mas isso não significa que ela não ame seu filho, né? Porque hoje a sociedade é assim, se você fala que você tá cansado, né? Já acha que você não ama o seu filho. Estar cansado não significa que a gente esteja cansado de ser mãe, não significa que a gente não ame nossos filhos, significa que pelo fato da gente amar tanto os nossos filhos, nós chegamos hoje nessa condição de cansada, de exausta, né? Coisa também que eu acho bacana falar para vocês, para que você não venha se perder ou tentar se reencontrar, é parar de olhar para os outros. A gente começa a comparar a nossa maternidade com a maternidade da vizinha, né? E cada filho é diferente. Você vai fazer as coisas de uma forma, sua vizinha vai fazer de outra forma, né? Então eu sempre vi essa comparação e isso foi uma coisa que me fez mal também, porque eu falava, poxa vida, a vizinha tá conseguindo fazer assim, assim, assado. Meu filho tá com o mesmo tempo e eu não tô conseguindo, né, lidar com essa situação. Ela, o filho dela tá com tanto tempo, ela já, sei lá, voltou a malhar, tá comendo tudo certinho e eu não tô conseguindo. E a gente começa a fazer essa comparação e percebe que por mais que a gente se doa, por mais que a gente esteja vivendo 100% pro nosso filho, não tá bom. A gente se acha a pior mãe do mundo. Então pare de se comparar também. Sabe, são muitas coisas, mas como eu falei pra vocês, o principal é a gente viver 100% pro nosso filho. Tá bom, Vanessa, você falou tudo isso, e como é que a gente faz então pra não viver pro filho, né? Porque nós que somos mãe, vamos sempre viver pros nossos filhos. Então, nesse 1 ano e 8 meses, o que eu percebi? Que a gente precisa olhar pra gente, a gente precisa se cuidar, a gente precisa se amar, porque se eu olho pro espelho, eu não tô feliz com o que eu vejo, eu não tô cuidando de mim, né? Eu não me amo. Como é que eu vou cuidar do meu filho? Como é que eu vou amar o meu filho? Não é verdade? A gente dá aquilo que a gente tem. Então, se eu tô alimentando um monte de coisa ruim, porque quando você olha pro espelho que você não tá gostando de você, que você não tá se sentindo bem, qual é o tipo de sentimento que você tá alimentando? Pra mim era um monte de coisa ruim. É como eu falei, aí já entra aquela parte que a pessoa começa a entrar numa depressão. E aí a pessoa vai acabar ficando doente e aí ela vai ser obrigada o quê? Realmente delegar para que alguém, ela querendo ou não, venha cuidar do filho dela, venha ajudar ela com as tarefas de casa. Então a gente tem que parar, pensar, pra gente não chegar nesse ponto, né, de se perder, de ficar doente, e sim pedir ajuda, delegar, falar com o esposo, falar com a sogra, falar com a mãe, né? Falar, olha, eu preciso de ajuda, não estou legal, me perdi, eu quero me reencontrar, será que vocês podem me ajudar, né? Porque é muito importante você cuidar de você, é muito importante você entender que você precisa ser a sua prioridade. Porque se você não estiver bem, você não vai conseguir cuidar do seu filho, você não vai conseguir cuidar do seu lar. Então tenha um tempo para você, tire um tempo para você, sabe? Que seja um dia na semana, mãe, sogra, olha, tem como você ficar com ele hoje à tarde para me cortar o cabelo, para me tomar um sorvete, para mim ir no cinema, fazer alguma coisa que você goste, sabe? Busque as coisas que você gostava antes da maternidade, busque fazer coisas que você gostava, busque ter um tempo para você, vai ler um livro, vai assistir uma Netflix, pare de se culpar tanto, de achar que você é a pior mãe do mundo, você não é, você tem dado o seu melhor pro seu filho, pare de se comparar, entendeu? Achar que o outro é melhor do que você, achar que a outra mãe é melhor do que você, porque só a outra mãe sabe também do que ela abriu mão para chegar onde ela chegou, entendeu? Então para de achar que você é a pior mãe do mundo. Então assim, como eu falei para vocês, essa perca de identidade, a grande parte das mulheres passa por tudo isso, a gente acaba se perdendo, mas há tempo de se reencontrar. Quando a gente entende que apesar de a gente ter que viver, né, para os nossos filhos, a gente tem que entender que o primeiro item da lista tem que ser nós. Porque se a gente não estiver bem com a gente nem saber quem que a gente é, como é que a gente vai conseguir cuidar de um outro serzinho, né? Para você tentar ver quem você era, faça essas perguntas, quem você é, aquilo que você gostava, tenha um tempo pra você, sabe? Priorize você, ame você, cuide de você, tá bom? Pra depois você cuidar, né, do seu pequenininho. E outra coisa, você não está sozinha, tá? Não fique achando que você é a pior mãe do mundo porque você tá passando por esse processo. É um processo que a grande parte das mães passam, tá bom, meus amores? Tamo juntos. Se precisar de alguma coisa, pode colocar aqui nos comentários. Se não, me chama lá no meu Insta, no meu direct, que a gente vai conversando. A gente tá aqui pra se ajudar, pra se reencontrar, tá bom? Beijão, meus amores. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, viu?